Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de História. E hoje nós estamos aprendendo um pouco aqui da formação da cultura e dos povos da nossa região, no nosso espaço aqui brasileiro, nosso espaço geográfico. E agora nós vamos ver aqui também um pouco dessa influência, finalizando aqui, da parte dos povos indígenas, né? Eles também é comum, né, a produção de artesanato. E aí eles produziram muitas coisas, eu trouxe algumas apenas para vocês verem. Observem aqui, né, nós temos vasos de cerâmicas produzidos pelos índios hoje, né, ainda, mas isso é desde a colonização, desde quando eles existem, eles já fabricavam. Esse aqui tem pintura, eles utilizam, tem cada vasos lindos que eles fazem, né. Temos aqui uma lembrancinha, né, até de Manaus, também feito pelos os índios que moram, né, os indígenas que moram nessa região do Amazonas. Muito bem trabalhado, olha só. Temos aqui a panela de cerâmica, né, muito bem feita também, tudo fabricada pelos indígenas. O jarrinho de planta, olha só. Bem trabalhado, muito bem feito. Tudo que eles utilizam para fazer os instrumentos, os artesanatos, vem da natureza. Olha só, aqui nós temos uma casca de alguma fruta e todas as sementes, né, utilizado, tudo vindo, a plumagem das aves, dos animais, né, tudo retirado da natureza. E também eles influenciaram, né, na nossa cultura de uma forma muito significativa por meio da alimentação. Veja aqui comigo. Alguns tipos, é claro que não são todos que eu trouxe aqui, mas alguns mais marcantes que nós já conhecemos. Nós temos aqui, olha, a tapioca, né, até na folha da bananeira, olha só. Nós temos aqui a pipoca, né, também veio de origem deles. O bolo aqui de milho, olha só, né? Temos também aqui a pamonha, né? E a banana assada, olha só. Tudo isso veio de origem, né, indígena, marcante na nossa cultura. E tem outros também, como o pé de moleque, que vocês devem conhecer, que também é da cultura indígena. Temos várias outras comidas também que ainda nós utilizamos, que nós nos alimentamos dela nos nossos dias de hoje. E agora nós vamos falar também um pouco sobre a cultura afrodescendente no Brasil, né? Como que os negros influenciaram, tá bom? A cultura afrodescendente no Brasil. A cultura africana chegou às terras brasileiras pelos africanos trazidos para cá para servirem de escravos. Os navios negreiros ou tumbeiros, grandes embarcações europeias que traziam os seus porões, dezenas e até centenas de escravos em condições degradantes. Carregavam pessoas de várias etnias africanas, o que permitiu a pluralidade cultural de origens africanas no Brasil. Para a gente continuar falando sobre eles, né, eu trouxe para vocês aqui uma réplica de um navio negreiro. Observem aqui, nós temos, né, um navio à vela, e aqui eu vou só retirar para mostrar para vocês. Observem aqui, nós temos aqui vários compartimentos, observaram? Nessa parte de cima ficava só os brancos, né? Os portugueses, as pessoas que estavam trazendo eles. Mas aqui, olha como que eles estavam, eles ficavam ali tumultuados. É claro que aqui para a réplica a gente colocou pouquinhos bonecos para representar. Mas eram muitos, muito mesmo, eles ficavam tumultuados um por cima dos outros. Com eles vinham as mercadorias, né? Além de estarem disputando espaço uns com os outros, ainda tinha mercadoria. As comidas deles, né? Na embarcação aqui do segundo tinha, né, uma espécie de
uma abertura, a qual eles pegavam com um balde aqui e jogavam a comida lá. E quem conseguisse pegar, pegava, mas alguns deles morriam na própria viagem, porque as condições eram precárias, aqui eles faziam suas próprias necessidades, aqui eles comiam, então muitos adoeciam e chegavam, né, a vir a óbito. E por conta da má alimentação, por conta das condições que eles vinham sendo trazidos, eles sofreram muito, né? O povo africano, eles também tinham as suas tribos, eles também tinham as suas etnias, eles eram povo na África, porém eles também tinham suas tribos, cada uma com sua forma de viver, cada um com a sua cultura. Eles tinham uma organização social deles mesmos, então eles tinham muita estrutura para eles viver. E aí eles vinham para cá, eram separados de suas famílias e viviam de uma forma como escravos, né? Vamos dar continuidade. Observe aí comigo no slide, na telinha. São religiões, eles também tinham as suas religiões. São religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a Umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo kardecista. Juntando tudo, virou a Umbanda. Aí nós temos aí exemplo dessas duas religiões que são originalmente brasileiras, mas que são, né, de surgimento com base de elementos religiosos africanos. Nossa culinária é repleta de pratos, ingredientes originários da cultura africana ou criados por africanos no Brasil. Podemos listar o acarajé, o vatapá, o abará e o caruru. Apesar da crença comum de que a feijoada tem sua raiz na cultura dos africanos escravizados no Brasil, a origem é incerta, parece apontar que, ao menos como é feita hoje, não foi uma criação dos escravos. Olha só, nós temos aí o acarajé. Agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Nós temos aqui o cuscuz, a feijoada, né? O que conta a história? Que a feijoada, ela deu origem aos restos dos alimentos, porque os seus senhores, os senhores, né? Eles davam os restos da comida. Como eles trabalhavam muito para eles terem sustância, o que eles pegavam? O resto dos porcos com feijão e se fez a feijoada. Mas há controvérsias nessas falas. Então, assim, o que nós trouxemos aqui, que muito se acredita que ela se originou na época da escravidão. A farofa com banana também, né? Uma farofa com banana. Nós temos aqui o vatapá, um prato também, né, de origem africana. O pirão e o angu. Tudo isso de origem, é claro que tem outras coisas, como eu já citei para vocês, que tem essa origem aí africana. Temos hoje diversas danças brasileiras que foram trazidas por africanos ou surgiram com base em elementos culturais dessas pessoas que viviam no Brasil. São elas a capoeira, que é também uma arte musical, utilizada como defesa dos escravos fugitivos contra os capitães do mato. O samba, o axé, danças originárias do ritmo afoxé, que tem origem nas tradicionais danças religiosas, o coco e o maracatu. Então, aí nós percebemos, né, a quantidade de danças brasileiras que nós temos hoje na nossa cultura, que tem aí a influência do povo africano, ou porque foi trazida de lá, ou por quem já estava morando aqui, que originou essas danças. O maracatu, aí um exemplo, né? O axé. Aí nós vemos, né, a imagem de uma dança também, que é o axé. Então, crianças, vocês viram a importância
que é a cultura do nosso país, a diversidade cultural, a nossa formação, ela se originou desses 3 povos, mas que também depois vieram outros povos, e apesar desse povo que veio nessas condições, como nós vemos aqui nessa réplica, né? Condições muito, assim, deploráveis, difíceis, muito morriam na viagem, a comida, né, sendo jogada, assim, para eles como se eles fossem animais mesmo. Apesar de todo esse sofrimento, ele trouxe influência na cultura do povo, ele conseguiu também mostrar uma força, né, uma garra que veio desse povo para influenciar a nossa formação, e hoje nós comemos alimentos tão gostosos, nós aprendemos tantas coisas, e por isso nós temos que aprender que o Brasil é um povo de mistura, a miscigenação. Nós não somos, como as pessoas dizem, uma pessoa pura, não, nós somos misturados. Nós temos uma mistura de etnias, mistura de povos que nós nos originamos. Por isso que nós temos que valorizar um ao outro, sem ter nenhum tipo de racismo, nem de preconceito, porque nós somos isso, nós, por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma descendências diferentes, né? A minha mistura é de portugueses com índio, e eu sou dessa mistura. Você também tem a sua história, você também tem a sua mistura, e por isso nós devemos valorizar, respeitar cada uma dessas pessoas. Cada um de nós merece respeito. Nós somos esse povo, nós somos essa gente que tem garra, que tem vontade e que influencia até hoje com a nossa força, com o nosso desejo de vencer. Porque um povo tão sofrido como o povo indígena, como o povo africano, eles demonstraram que eles tinham força, que eles podiam influenciar e que ainda hoje permanece essa cultura na arte, na música, na religião, né, com várias coisas. E a nossa aula chega ao fim. E eu espero que você reflita muito sobre tudo isso, essa formação. É muito bom nós conhecermos quem nós somos, de como surgiu, de onde nós fazemos parte. E defender uns aos outros, porque nós somos esse povo, o povo brasileiro. Até mais, e não esqueça, quer ver essa aula? Assiste novamente pela plataforma Edu, que nela você tem acesso a essas aulas e outras. Até mais!